porque senão eu dou um treco aqui nesse Bora lá. trem. Política. Não, que política, eu não conheço esse negócio de política, não. Nós continuamos a falar aí sobre a perspectiva política, vai acabar entrando. Vamos falar hoje na nossa aula sobre Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ou Hipona, ele que viveu na transição ali do mundo antigo para a Idade Média, na verdade ainda na Antiguidade, de 354 a 430, entre o século IV e V depois de Cristo. Lembrando que a Idade Média começa após a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. Ele é um filósofo cristão, então a sua filosofia é uma filosofia da religião, uma filosofia na perspectiva cristã. E ele vai, em sua obra, refletir sobre a relação entre religião e política. Qual que é a relação que deve existir entre religião e política? Será que religião e política são duas coisas separadas? Ou a religião deve influenciar a política e a política tem que funcionar de acordo com os princípios religiosos? Separado? Oi? Separado? Para Santo Agostinho é meio complicado a gente chegar a essa conclusão. Escreveu uma obra chamada Cidade de Deus. A Cidade de Deus seria a cidade dos cristãos. A cidade seria governada pela igreja de acordo com os mandamentos de Deus. Então, essa seria uma cidade separada, diferente daqueles que iriam para o céu depois da morte. Enquanto a cidade terrena era dominada pelo pecado. E o pecado tinha tudo quanto é coisa de ruim. Tinha assassinato, roubo, corrupção e todos os males. A cidade de Deus, que era a igreja, não poderia ter esses males, ela teria que ser governada de acordo com os princípios dos mandamentos de Deus. Então ele vai refletir sobre o que seria um governo justo. O governo justo, o governo ideal, seria aquele governo que vivesse de acordo com as leis de Deus. Mas será que dá para existir esse governo ideal? Vai falar que não. Vai falar que o governo, ou os governos geralmente, são compostos por um bando de ladrões, que só querem nos assaltar. Então, não havendo justiça, especialmente a justiça divina, se o governo não se deixa guiar pelos mandamentos da religião, o que sobra são governos com um bando de ladrões, gente que só quer nos roubar, nos assaltar. Por quê? Porque a cidade dos homens ela é dominada pelo pecado. E o pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Então, no século IV a.C., nas obras da República e nas obras das leis, Platão enfatizou a importância da justiça em um estado ideal. O estado ideal seria aquele estado governado por filósofos, onde cada classe social vivesse conforme as suas condições, conforme aquilo que os indivíduos desenvolveram ao longo da sua vida. Então, justiça é cada um cumprir a sua função para Platão, e para isso é fundamental as leis. Na obra das leis ele vai ter uma perspectiva um pouco mais realista do que em relação à República. Na República ele tinha uma visão idealista de um governo perfeito. Esse governo perfeito era um governo onde os governantes seriam filósofos. Não tem governo perfeito nenhum, né? Para ele, o governo perfeito seria os filósofos, porque os filósofos são preocupados com a verdade, com a justiça e com o bem. Platão vai influenciar muito Agostinho. Ele vai falar que o governo perfeito seria aquele governo governado pelos religiosos. No caso aí pela igreja, a igreja tinha o Papa. Então o governo ideal seria o governo do Papa. Mas o Papa é um ser humano, o ser humano é pecador, é falho. Por mais que o Papa seja o enviado, o vigário de Deus na Terra, Nem sei porque o Papa foi falar de jeito. Papa? Para os cristãos católicos, o Papa teria a instituição do primado de Pedro, teria sido instituído por Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo o que ligares aqui na terra será ligado também no céu, tudo o que desligares aqui na terra será desligado também no céu. Então ali Jesus estava dando para Pedro as chaves da igreja. Pedro teria sido o primeiro Papa, segundo os católicos. E como ele tem a chave, ele pode ligar e desligar as coisas entre o céu e a terra. E por ele ser inspirado pelo Espírito Santo, ele seria, ou ele sempre diria a verdade em relação a questões de doutrina, moral e fé. Mas aí questão política já sai do âmbito
da inspiração divina. Ele pode falar merda e pode fazer merda também, né? Apesar de que teve papas que falam merda em doutrina também, em fé. No século I a.C., Cícero se opôs à queda da República, se opôs ao Império Romano, né, porque ele preferia esse modelo de um governo misto. A República Romana era um governo misto, onde tinha os cônsules, né, tinha o Senado e tinha a Assembleia do Povo. Esses três poderes ali, um equilibrava o outro, um controlava e fiscalizava o outro para Cícero. No Império, o imperador atuaria como um ditador, como um tirano, como alguém que, com um governo autoritário, submeteria o seu povo, subjugaria o seu povo. Em 306, o Constantino I se tornou o primeiro imperador cristão do Império Romano. Na verdade, a mãe dele era cristã, ele se converte depois e acaba estabelecendo o Édito de Milão, se não me engano, em 313 depois de Cristo. O Édito permite o cristianismo ser professado. Até então, dentro do Império Romano, era proibido ser cristão. O cristianismo era uma religião proibida. E quem era cristão era condenado à morte. Era jogado nas arenas, nos coliseus, para ser devorado por animais. Cristãos eram torturados e assassinados, eram colocados em postes, untados com piche, e colocava fogo à noite para eliminar as vias públicas romanas. O próprio Pedro teria morrido de cabeça para baixo, crucificado, o apóstolo Pedro. Paulo teria sido morto pelo Império Romano, degolado, e boa parte então dos cristãos, além do princípio do cristianismo, eram perseguidos porque o cristianismo era uma religião proibida. Então é um governo pagão, um governo dominado, como diria o Agostinho, pelo pecado, e não tinha nada a ver com a cidade de Deus. No século III, Tomás de Aquino usou os argumentos de Santo Agostinho para definir o que seria uma guerra justa. A guerra justa seria aquela guerra para se proteger e para proteger os seus princípios religiosos. Se você for atacado, aí você, em legítima defesa, pode se defender. Mas jamais você pode atacar e saquear o outro, como o Império Romano fazia. O Império Romano ia dominando o mundo, invadindo terras, invadindo povos e dominando esses povos, saqueando esses povos, subjugando esses povos. Isso para Santo Agostinho é errado. Você só pode guerrear em legítima defesa se você for atacado. Então essa teoria da guerra justa depois acaba influenciando a própria colonização do Brasil. A teoria da guerra justa vai dizer que se o povo resistir ou te atacar, você pode guerrear contra ele, submeter, inclusive escravizar. Era isso que os cristãos, os portugueses, faziam com os índios. Os índios que atacavam eles guerreavam contra esses índios e depois escravizavam esses índios, né? No século XIV, o Ibn Khaldun diz que o papel do governo é prevenir injustiças. Agostinho vai dizer isso também. Ele tenta separar ali, ele acaba envolvendo muitas vezes o seu ideal de política, que seria o ideal de uma política religiosa. Ele vai dizer que somente a religião poderia prevenir essas injustiças. Os governos humanos, como são dominados pelo pecado, sempre vão produzir violência e corrupção. Em 1600, o Francisco Soares, da Escola de Salamanca, eles criaram uma filosofia da lei natural, onde eles vão dizer que existem alguns direitos naturais, que estão na própria natureza. Esses direitos teriam sido colocados na natureza pelo próprio Deus. Esses direitos deveriam ser seguidos. São direitos geralmente próximos ali da religião, como a lei natural, os direitos naturais. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então todo ser que nasce, que é vivo, merece viver, tem o direito de viver. Todo ser nasce livre, portanto tem direito à liberdade. Todo ser que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então essa é a lei natural, o direito natural. São alguns direitos básicos que todo governo deveria garantir e que seria o próprio Deus quem estabeleceu esses princípios da natureza. Então, para Santo Agostinho, os estados eles têm um governante, ou um governo, tem as leis que regulam a conduta e a economia. Todo estado tem isso, né? Tem um governante, no caso do Brasil atualmente é o Lula, tem as leis que regulam a conduta, a economia, antes era o Bolsonaro, né? Os estados governados por dirigentes injustos declaram guerra aos seus vizinhos para conquistar territórios e recursos. O Santo Agostinho estava falando daquele tempo, né, do Império Romano. O Império Romano sempre foi governado por
imperadores injustos que declaravam guerra aos vizinhos, invadiam as terras dos seus vizinhos, saqueavam, né, os seus recursos. Por isso que ele vai dizer que os governos desse mundo são compostos geralmente por ladrões. E a gente vai trazer para o nosso aqui, né? O de Bolsonaro são ladrões, né? Eles se reúnem com outros ladrões. Tem um líder, geralmente, o líder atualmente é o Lula, mas outro é o Bolsonaro. Tem as regras de disciplina, a divisão dos saques, né? Então, eles têm as regras entre eles. Não são as regras de acordo com a religião para Santo Agostinho, as regras corretas, mas tem as regras. Quem não obedece às regras dos ladrões é excluído, é morto. E aí, né? Tem uma galera aí que morreu por Bolsonaro, ele estava ligado a milícias, teve um sujeito lá que estava envolvido no assassinato da Marielle, ele não seguiu as regras e acabou sendo morto. A mesma coisa aconteceu com o do PT. Tem um prefeito de uma cidade de São Paulo, também foi morto em 2002, prefeito de Santo André. Prefeito de Santo André, agora esqueci o nome dele. Ah, o prefeito. Isso, ele era do PT. Não, ele era do PT. E muita gente fala que o PT é o único que mandou matar ele. Assim como a esquerda fala que foi o Bolsonaro, né, ou as milícias ligadas ao Bolsonaro, que mandou matar a Marielle Franco, né, matar também um outro caboclo lá que teria sido assassino da Marielle Franco, o cara não delatar o Bolsonaro. Né? E agora ficou sabendo que a família Brazão, que mandou matar a Marielle, era intimamente ligada ao Bolsonaro e às milícias do Rio de Janeiro. E é todo o tráfico, todo o Rio, né? As milícias são uma pseudo-oposição ao tráfico. Então cada bando tem seu próprio território, rouba o território dos vizinhos. Sem justiça, uma associação de homens unidos pela lei não tem como progredir. Aí ele vai dizer que é possível haver uma guerra justa desde que seja em legítima defesa, jamais para atacar. Então a visão de Agostinho de um Estado vivendo de acordo com os princípios cristãos, ela foi delineada na sua obra Cidade de Deus. A Cidade de Deus seria a igreja, que vivia de acordo com a vontade de Deus, com os mandamentos. A cidade dos homens é a cidade do pecado, dominada pela corrupção, pela morte, pela violência, né? Na qual, exatamente, na mesma cidade dos homens, aqui é só pecado, né? E a gente também peca, né? E faz merda, né? Na qual ele descreveu a relação entre o Império Romano e as leis divinas. Então o ideal seria que o governo humano, a cidade dos homens, fosse governada pelas leis de Deus. Mas só que o que rege esse mundo é a lei do pecado. É roubo, assassinato, tudo quanto é coisa ruim. Deixa você ficar com Deus. Peraí, deu não Isso sei. também, né? Só se tu mandar sair, a gente sai. Eu não. Pode, agora deu. Agora deu. Agora deu. Deixa você com Deus.